Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Marsbanian, analista técnico da Eleven Financial Research. E esse é o Panorama Técnico. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual ativo você quer que eu analise no próximo vídeo. Sem demoras, vamos para a análise do Ibovespa. Bom, o Ibovespa ele segue em tendência de baixa no curto prazo, mas ele encontrou uma região de defesa na média de 50 períodos. E numa região também onde foi uma antiga resistência que agora atua como suporte aqui entre 141.500 e 141.250. Hoje ele está tentando enfrentar aqui a média de 9 períodos, a linha azul, e tem logo em seguida a média de 21 períodos, a linha vermelha, no 142.885. Se passar desse último patamar, sai da tendência de baixa, fica numa zona neutra, mas pode caminhar em direção ao topo, em direção a 147.578. Não que ele vá direto, muito pelo contrário, mas ele vai fazendo aí topos e fundos ascendentes para buscar o topo histórico. Do lado da baixa, como eu falei, média de 50 períodos, aqui no 141.250, é um ponto de defesa importante, que se perdido pode fazer com que o movimento de baixa se estenda em direção à próxima LTA, que eu vou marcar aqui no gráfico. Vamos marcar aqui rapidamente, só para vocês verem aqui como que ele está. Ele está, vou marcar aqui em azul. Então essa LTA aqui que vai estar mais ou menos na região dos 139.300. É o próximo ponto de defesa do Ibovespa. Então, por enquanto, está numa região de defesa importante, mas ainda em tendência de baixa. Para sair dessa tendência, tem que passar dos 142.880. Indo para o dólar futuro, dólar FUT, vamos ver aqui como que está o dólar FUT. O dólar FUT, por outro lado, já está em tendência de alta no curto prazo. Está fazendo aqui um pullback, né? Ele foi até mais ou menos a região dos 5.543, respeitou um ponto de resistência importante e desceu em direção à média de 50 períodos, que está agora aqui no 5.459. É um ponto de defesa, como eu já falei, relevante. E aqui podem aparecer compradores que podem empurrar o dólar futuro para cima para testar novamente a região dos 5.543. Se passar dos 5.543, vai ter mais uma resistência lá no 5.603, mas a tendência de alta vai se consolidando acima dos 5.543. Do lado da baixa, se perder a média de 50 aqui no 5.443, ele pode ter ainda defesas nas médias de 9 e de 21 períodos. Eu marco aqui a de 21, a linha vermelha, mais importante no 5.429. Se perder o 5.429, aí aumenta as chances de descer em direção à região do fundo marcado lá no 5.325, tá certo? Mas por enquanto ainda temos um viés altista, apesar da correção que foi feita até agora aqui em direção à média de 50 períodos, ainda tem pressão compradora que pode empurrar o dólar futuro para cima. Indo agora para o ETF do Bitcoin, QBTC11, vamos dar uma olhadinha aqui no Bitcoin através desse ETF aqui, o QBTC11. Vamos ver como que ele está se comportando. Teve uma queda muito forte nos últimos dias, perdeu a média de 50 períodos, aqui no 37,62, e agora pode continuar o movimento de queda em direção à região de fundo aqui, bem próximo da média de 200 períodos, aqui no 35 e 33. Tá? Então, tá perigoso de comprar agora Bitcoin no ETF, aqui no QBTC11, pelo fato dele ter perdido
essa média de 50 períodos. Se voltar acima da média de 50, ainda eu tenho minhas dúvidas. Só vai realmente ganhar força para cima se passar da média de 9 períodos, acima do 38,22. Acima de 38,22 ganha força para ir em direção a um novo topo, deixado lá no 40 e 44. E o papel que eu trago para vocês hoje é PRIO 3. A PRIO está em tendência de baixa no curto prazo, mas ficou um pouco esticada para baixo, né? Ficou distante das médias e próximo de uma região de suporte entre 35,11 e 34,80. Então, para quem gosta de fazer operações aí de curtíssimo prazo, de reversão à média, pode ser uma alternativa aí, uma compra de PRIO, pensando como objetivo a média de 9 períodos, lá no 36,63, e deixar o stop abaixo do 34,80. Se perder o 34,80, aí aumenta as chances de estender o movimento de queda em direção a 32,61, que é o próximo patamar. Então, do 34,80 só vai ter defesa relevante só lá no 32,61. Então, fiquem atentos, é uma operação de curto prazo de reversão à média. Não quer dizer que está em tendência de alta, muito pelo contrário. O papel está esticado para baixo, pode buscar pelo menos a média de 9 períodos, onde pode aparecer pressão vendedora novamente e jogar o papel para baixo, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você bons negócios.